algumas pessoas vêm em busca de ajuda e nos questiona como lidar, desculpem, como lidar com o jovem na atualidade, a sua postura rebelde, como se rebeldia fosse uma característica só do jovem nessa geração, e como enfrentar todo esse processo. Eu tenho sempre dois ângulos para trabalhar. O primeiro ângulo é de avaliar esse jovem, se essa rebeldia ela é natural, né? Se ela tem a ver com a realidade do encaminhamento da adolescência e da juventude, ou se existem características complexas na personalidade, no comportamento desse jovem, que merece uma abordagem, seja ela psicoterápica, ou conforme a gravidade ou o tipo de distúrbio, até uma intervenção medicamentosa. Mas nós não podemos deixar nunca de refletir, e isso é um incômodo. Muitas vezes os pais me procuram antes de levarem os filhos, e quando eu passo a questioná-los e questionar os seus comportamentos, os seus sonhos, os seus desejos em relação aos seus filhos, eles nem voltam. Por quê? Porque, na verdade, né, eu não quero ver as minhas dificuldades diante da rebeldia do meu filho. Quando eu procuro um médico, quando eu procuro um psicólogo, um terapeuta, eu quero que aquele psicólogo e aquele terapeuta resolva o meu problema. Então nós começamos numa primeira situação. Resolver problemas é uma questão de muito desafio. Por quê? Dentro dessa perspectiva, quando eu resolvo alguma coisa, eu em breve vou ter outro problema para resolver. Problemas na vida, eles devem ser administrados. E administrar exige eu avaliar a minha competência diante do desafio, o que eu preciso buscar em mim para enfrentar esse desafio e o que eu posso oferecer ao outro para que esse desafio fique mais fácil. Depois, nós temos que lembrar uma coisa, né? Dentro de uma dinâmica social, né, a gente junta um homem e uma mulher e faz um casal. Né? Hoje a sociedade está diferente, esse casal pode ser de dois homens, de duas mulheres, não é essa questão, eu estou trazendo um exemplo. Né? E esse casal, ele quer, diante da sociedade, ser normal, seguir normas. E, infelizmente, as pessoas normais, elas querem resultados definitivos. Elas querem, no caso de pais, filhos absolutos, prontinhos, tranquilos, que você sabe o que vai fazer para vencer alguma barreira diante deles e você sabe a resposta que ele vai dar a partir da sua conduta. Só que acontece que nós não temos na nossa caminhada verdadeiramente filhos
definitivos e absolutos. Os nossos filhos, eles não são estruturas de norma, eles são gentes, fazem parte da natureza. E a natureza humana se caracteriza pela individualidade das criaturas, por nós sermos, em manifestação, ímpares, únicos, cada um de nós da sua forma. Educação, nesse contexto, ela não tem receita. Ela é um aprendizado mútuo, onde os pais e os filhos aprendem. Porque as respostas, elas não são definitivas. Então, muitas vezes, quando nós fazemos os pais pensarem nesse contexto, eles desistem da nossa proposta. Porque a proposta real é acabar com a rebeldia, que muitas vezes você tem que ver se é rebeldia ou se é um questionamento de um pedido que necessariamente não tem sentido no geral, ele tem sentido na norma que a família exige. Se nós não pensarmos nesse contexto, se nós não buscarmos refletir de uma maneira diferenciada nessa proposta, a gente vai sempre bater com a cara na parede. Por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que nós exigimos de alguma criatura que ela faça o que eu quero, eu vou causar nessa criatura uma limitação, uma frustração, uma decepção. E aquilo que eu achava que era a solução do meu problema, mais à frente vai ser um novo problema que eu vou ter que enfrentar. Isso não significa que não tenha jovens que passam dos limites apropriados ou adequados para a relação social. Criaturas marginais, do ponto de vista negativo, onde o descumprimento da norma significa agressão e desrespeito ao outro e a si mesmo, isto não é plausível com a relação humana. Mas se o que o indivíduo quer, ele não fere a moral e a dignidade dele e do contexto onde ele vive, nós temos que perguntar se ele está sendo rebelde ou ele está propondo algo que eu não goste, mas que para ele possa ter um sentido. Um exemplo é quando o jovem chega numa casa, na família, e diz que quer fazer uma tatuagem. A tatuagem, diante dos pais, pode ser um problema. Eles não gostam, não usaram, não concordam, diz que isso marca a pessoa, que ela vai se arrepender depois, que tira dela a dignidade. Algumas coisas dessas são passíveis de realidade, outras são inverdades. Por que uma pessoa é menos digna ou mais digna por usar uma tatuagem? Por que uma pessoa, que usa a tatuagem, ela pode estar fazendo uma opção que amanhã ela vai se arrepender? E por que ela
não deve ter essa permissão do aprendizado? Que pode também que ela não se arrependa e que viva feliz com a tatuagem a vida inteira. Eu posso conversar, eu posso dividir a minha ideia, o meu pensamento, os meus pontos de vista. Eu posso até achar que em determinado momento eu defino ou não essa possibilidade, porque a lei diz isso. Mas isso não significa que o outro é rebelde. Isso não significa que você esteja certo. Isso só significa que dentro de uma norma você tem por um tempo o controle, né, da vida externa da criatura, mas a vida interna permanece. E as consequências desse embate, que não é um embate de aprender a conviver e avaliar, isso pode se tornar para você uma realidade muito mais difícil, com o afastamento do filho ou com comportamentos rebeldes verdadeiramente diante de uma opção como uma tatuagem, que é algo que nós esteticamente dizemos que gostamos ou não. Nós socialmente dizemos que é de pessoa de bem ou não. Mas no fundo e na realidade isso não é desta forma. Então vamos pensar nessa questão dentro da perspectiva de saúde mental. E muitas vezes nos permitir perguntar se os nossos filhos estão ultrapassando os limites ou se nós é que estamos restringindo a caminhada. Como nos diz o profeta, né, os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Vieram por nós, mas eles não são nossos. Eles vieram para caminhar. Né? Eles são a flecha, como diz o texto, mas nós somos só o arco. E o arco, ele deve ter a capacidade de esticar e liberar a flecha, porque ela existe para ir à frente. Obrigado e até mais. Um beijo no coração.